Bom, o que acontece aqui? Com o retorno de Dom João VI para Portugal em 1821, a situação vai começar a meio que sair do controle. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, por 13 anos, passou a ter uma autonomia e um prestígio muito grande. Era a capital do Império, os tribunais, os ministérios estavam sediados lá, havia também toda uma liberdade comercial com a abertura dos portos. E quando a família real retorna para Portugal, isso começou a ser questionado. E mais, Dom João e o restante da família voltam para Lisboa, porém, Dom Pedro, o herdeiro do trono, permaneceu no Rio de Janeiro. E o que acontece? Os liberais portugueses exigiram basicamente o retorno da família real para Lisboa, a expulsão dos ingleses e a adoção de uma Constituição. Essa Constituição seria elaborada por um parlamento em Portugal, as chamadas Cortes de Lisboa, que eram formadas por 181 deputados, 100 portugueses e 67 brasileiros, e o resto dos outros pontos do Império, África, Índia e as Ilhas Atlânticas, com os Açores, a Madeira, o Cabo Verde. O que acontece aqui? O que é uma Constituição? A Constituição é um texto máximo que define o funcionamento de um Estado. Não, eu volto à Constituição. O que é uma Constituição? A Constituição é um conjunto de leis máxima que define o funcionamento de um Estado. E os deputados vão começar a discutir o futuro da monarquia portuguesa, que o Brasil se inclui. Só que vai começar a ter um problema. Os deputados portugueses diziam o seguinte: olha, legal, liberdade comercial é boa mesmo, tá? Nós somos liberais, mas a liberdade comercial com o Brasil causou prejuízos financeiros a Portugal. E a abertura do comércio aos ingleses está prejudicando a situação. Portanto, o Brasil voltaria a ser colônia com o monopólio comercial restabelecido. Então, os portugueses teriam as vantagens comerciais que tinham antes de 1808. E mais, a Constituição que os portugueses querem votar estabelecia uma monarquia única. Lembra do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves? Eu não falei nada. Então eu vou continuar dando daí. Então, ele tinha duas capitais, Lisboa e o Rio de Janeiro. Era uma monarquia dual, que nós chamamos. Os deputados portugueses defendem uma monarquia única. Portanto, a capital será Lisboa. O Rio não é mais capital, não manda mais em nada. O que significa que todos os tribunais, todos os ministérios localizados no Rio de Janeiro deveriam ser fechados. O que sem dúvida, causaria problemas para as elites locais do Rio de Janeiro. Por quê? Essas elites locais que eram empregadas nos ministérios, nos tribunais, que perderiam seus empregos, seus cargos e seus privilégios. Então, os deputados brasileiros são contra esse projeto português. O que os deputados brasileiros defendiam? Vamos continuar unidos a Portugal. Porém, com a manutenção do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Haverá duas capitais, Rio de Janeiro e Lisboa. O Brasil continuará mantendo liberdade comercial e o Rio de Janeiro continua tendo todos os seus privilégios, seus ministérios, seus tribunais. Só que os deputados portugueses não aceitam isso. Então, começa a se ter dois projetos diametralmente opostos. Os brasileiros defendem uma coisa, os portugueses defendem outra. O problema é que não dá para conciliar essas duas propostas em um único texto constitucional. Essa é a grande questão aqui. E mais, isso acaba gerando um ponto de tensão muito, muito sério. No começo das sessões das cortes, os parlamentares apenas discordavam. Conforme os dias iam passando, as notícias iam chegando, essas divergências iam aumentando de tom. Então, a voz começava a aumentar, começava a surgir
palavras de baixo calão, começava a ter agressões, então o clima começa a ficar muito tenso no parlamento português. E não é só isso. As Cortes de Lisboa estavam fazendo a Constituição, só que elas também começam a ditar regras em Portugal. E Dom João, por enquanto, vai aceitando. Dom João tinha mesmo esse espírito meio conciliador, então ele deixa as cortes, por enquanto, governarem. Só que as cortes querem que Dom Pedro volte para Portugal. As cortes não querem saber do herdeiro no Brasil. As cortes alegam que Dom Pedro viajou para o Brasil muito jovem, por volta dos 10 anos de idade. Na verdade, ele tinha 9, ia completar 10, e precisava ser educado na Europa, não poderia ficar no Brasil, porque, afinal de contas, ele seria rei de Portugal. E as cortes começam a exigir o retorno de Dom Pedro. O problema é que ele não volta. Começa a haver, entre 1821 e 1822, não só atritos entre portugueses e brasileiros em Lisboa, nas cortes, mas também atritos entre o Rio de Janeiro e Lisboa, que são as chamadas guerras de decretos, ou guerra de decretos. O que é isso? Isso não é uma guerra bélica, militar. Essa guerra de decretos, ela foi o seguinte: as cortes de Lisboa emitiam leis, decretos, que desautorizavam Dom Pedro no Brasil. E Dom Pedro emitia decretos em resposta que desautorizavam as cortes no Brasil. Como assim? As cortes estabelecem um decreto dizendo o seguinte: Dom Pedro não é mais regente do Brasil, ele é um delegado do Rio de Janeiro, só manda lá. Outro: ele vai ser delegado por pouco tempo, porque vai ter que arrumar suas malas e retornar para Portugal. Dom Pedro responde da seguinte forma: eu fico no Brasil, é o famoso decreto do fico. O famoso decreto do fico, onde Dom Pedro desrespeita as ordens das cortes de Lisboa para retornar para Portugal. E em maio, o decreto do fico é de janeiro de 22. Em maio é aprovado o decreto do cumpra-se. O decreto do cumpra-se estabelece o seguinte: todas as leis aprovadas em Portugal só poderão ser cumpridas no Brasil após o cumpra-se de Dom Pedro. Caso contrário, nada feito. Então repara que existe aí uma guerra de decretos que um tenta desautorizar o outro no que tange ao Brasil. E Dom Pedro tem o apoio de quem para peitar as cortes? Das elites agrárias, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Parte dessas elites tem nome, evidentemente. Um dos grandes nomes é o José Bonifácio de Andrada e Silva, nascido na cidade de Santos. Os Andrada eram muito influentes em São Paulo e vão apoiar Dom Pedro nesse processo de independência do Brasil. Até mais ou menos o mês de maio de 1822, as elites não querem se separar de Portugal. Só que como os dois projetos, como eu disse anteriormente, são diametralmente opostos, e as cortes começam a bater o pé, exigindo que o Brasil volte a ser colônia, existe um problema aqui. Portugal não dispõe de forças militares para invadir o Brasil, para forçar o Brasil a voltar a ser colônia na base da porrada. E, ao mesmo tempo, as cortes exigem que a recolonização volte. Então, quer dizer, você tem uma pressão, mas você não tem meios coercitivos para forçar, para efetivar esta pressão. E a situação vai se tornando insustentável. Até que em setembro de 22 acontece a ruptura do Brasil. Ou seja, o Brasil sai do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, declarando sua independência com Dom Pedro I à frente. Ou melhor, com Dom Pedro à frente. Ele vai ser... Espera um pouquinho, vou voltar aqui. Que eu falei Dom Pedro I e não... Então deixa eu aproveitar. Em setembro de 1822 acontece a ruptura do Brasil, ou seja, o Brasil sai do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, liderado por Dom Pedro, com apoio da elite agrária. O que é a independência do Brasil? Ela é um processo elitista. Nós consideramos um arranjo político, um acordo entre Dom Pedro e as elites. Essas elites estão circunscritas a Rio,
São Paulo e Minas Gerais, não é o país inteiro. A escravidão foi mantida, a grande propriedade, ou seja, grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, continua. A economia brasileira continua sendo agroexportadora, ou seja, dependente da exportação de gêneros agrícolas. Então, as estruturas herdadas do período colonial não foram alteradas. Tá? E aquele Estado, criado por Portugal em 1808, na sequência da vinda da família real, foi usado para montar o Estado brasileiro. É só você lembrar de Dom Pedro. Dom Pedro foi o nosso primeiro imperador. E ele chega no Brasil com 9 anos de idade, vindo com a família real. É filho de Dom João. Portanto, o que nós temos aqui? O Brasil fica independente de Portugal politicamente, mas toda a herança social e econômica do período colonial foi mantida e o nosso imperador era um português, membro da família real portuguesa, filho de Dom João VI. Portanto, o Brasil vai manter uma relação com Portugal que, diferente da América Espanhola, porque o que acontece? Nós veremos isso nas aulas de América Espanhola. No mesmo contexto que o Brasil fica independente, seus vizinhos também começam a ficar. Só que tem uma diferença. O Brasil rompe com Portugal, mas mantém um vínculo dinástico e institucional. Porque o Brasil fica independente, mas vai adotar uma monarquia, mantendo uma ligação com Portugal ainda. A América Espanhola não faz isso. Ela rompe com a Espanha, politicamente, e de maneira institucional, já que eles vão adotar repúblicas e não mais monarquias. Tá? Só para finalizar aqui, o grande símbolo da independência do Brasil é aquele quadro do Pedro Américo, a Independência ou Morte, que mostra Dom Pedro fardado, montado num cavalo, com um sabre levantado e um monte de soldados, os dragões da independência, muito bem uniformizados, também com as suas espadas levantadas, montados em cavalos. Só que essa imagem não corresponde com absolutamente nada do que aconteceu do ponto de vista histórico, que nós sabemos pela documentação. Primeiro que se sabe que esse 7 de setembro ocorreu por volta das 4h30 da tarde, quando Dom Pedro retornava de Santos. E ele encontra o carteiro, próximo da cidade de São Paulo, que na época não era porcaria nenhuma, nas margens do Riacho do Ipiranga. E ele encontra o carteiro que traz uma documentação de Portugal, das cortes, dizendo que ou Dom Pedro voltava, ou então ou Dom Pedro voltava por bem, ou voltaria por mal. Ele teria se irritado e dito que o Brasil agora estaria independente. Só que Dom Pedro volta de Santos. Na época, Santos e São Paulo têm a Serra do Mar. E a estrada era muito precária. E a viagem não poderia ser feita por cavalo, e somente por mula. E Dom Pedro não estaria fardado, ele estaria com uma roupa toda suja de viagem. E os documentos dizem até que Dom Pedro estava com problemas intestinais. Por isso, às margens do Riacho do Ipiranga. Então, quer dizer, você tem uma situação, um quadro, que foi montado de uma maneira muito idealista. Um quadro que não corresponde do ponto de vista histórico. E por que esse quadro foi montado? Porque a independência do Brasil não poderia ser um evento representado de uma maneira ruim, de uma maneira precária. Era preciso dar um grande símbolo para a independência. Por isso o quadro, que é uma criação. E, aliás, ele foi pintado 66 anos depois de 1822. Tá certo?